Salve, salve, rapaziada! Começando mais um Sarrafeiros aí, analisando o início dos campeonatos estaduais aí por todo o Brasil. E agora vamos falar do talvez o campeonato mais disputado aí, mais complicado aí do Brasil, que é o Campeonato Paulista. Estreia dos quatro grandes, os quatro grandes utilizando seus times principais, e eu acho que tem até a luz de alerta já ligada, né, Eric? Sem dúvida. Primeiro só a camisa da Luz para homenagear, depois de anos Voltando sombrios à aí, primeira divisão, né? voltando, se eu não me engano, depois de 7 anos para a primeira divisão do Campeonato Paulista, voltando com o pé nem esquerdo nenhum, já tomando uma sapecada no Botafogo, jogo feio, mas dias melhores virão, time cheio de veterano conhecido, talvez tomara que se mantenha aí. Agora, em relação aos grandes, né? Porque essa mania de brasileiro dizer que tem 12 grandes não é complicado. Mas sinal vermelho, é um alerta ali para todos, acho. O Não, Santos, mas né? a gente fala o Campeonato Paulista é o mais equilibrado e sempre foi por causa do investimento, né, dos clubes do interior. Mas esse próximo ano aí vão ter vários clubes até disputando Série B de brasileiro. Então esse é um paulista acho que mais equilibrado aí dos últimos tempos aí com relação aos times do interior, né? Por isso que eu acho até que a Lusa vai ter trabalho complicado aí para se manter nesse estadual. Vamos Ué, colocar aqui a tabelinha do Globo Esporte para analisar a primeira rodada. São Bernardo tem também um projeto sólido lá, fez 3-0 na Inter de Limeira, Botafogo 2-0 na Lusa. O Santo André venceu o Guarani, que é uma das equipes aí da Série B do Brasileiro. Palmeiras ficou no 0-0 com o São Bento. Santos 2-1 no Mirassol. O Mirassol é outro que subiu para a Série B. Ferroviária sempre fazendo um paulista bom, né? Começou ganhando 3-1 do Água Santa. Aí um confronto, eu acho que mais equilibrado de todos aí, dois times da Série A. O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1-0. E outro time da Série B, o Ituano, aqui ficou no 0-0 com o São Paulo. Tive o desprazer de assistir esse joguinho ruim pra caramba. Mas vamos analisando os resultados aí. Vamos começar aqui pela Portuguesa. A gente até já comentou, né? Começou com o pé esquerdo e vai ter dificuldades nesse Paulista, né? vai, tomara que se mantenha. Acho que é o único objetivo possível aí, que já é difícil. Só resta torcer, não tem muito o que, né? Tem uns veteranos ali, tem o Fernando Henrique, goleiro, o Pará na lateral. Pegou uns caras ali para, pelo menos na casca ali, tentar alguma coisa, né? Eu acho que dá para ficar na primeira divisão do Paulista. Só não pode ser pior que quatro. São quatro que caem em São Paulo, né? Mas tem muito time ruim no meio, né? O português é um, né? Mas tem muitos outros times ruins. O Santo André venceu o Guarani. O Guarani também largando com o pé esquerdo aí. O Guarani que tem mais uma vez a Série B aí para disputar. Começa com o pé esquerdo também, né? Sem dúvida, o Guarani capengando já há um tempo aí, né? Então é preocupante também. Um time tão tradicional, né? Mas deveria ter uma organização melhor ali. Não precisa nem se falar de investimento, né? Porque isso dificilmente vai comparar com os quatro maiores ali, mas não tem só os Mas quatro no campeonato ali, né? até acabei de lembrar aqui, vendo a tabela aqui, que o rival do Guarani não tá na Série A também do, Não. do, É. do Paulistão, né? A Ponte caiu no ano passado, foi, né? Mas querendo ou não, doa quem doer, o Guarani é o time de Campinas, né? Tem a rivalidade, tem o tamanho parecido, entre aspas, né? Mas o Guarani é o time de Campinas, né? A Ponte Preta é o time centenário que não tem um título, né? Que nunca venceu nada, né? E quando chegou perto de vencer, acho que uma Sul-Americana, né? Que foi para semifinal, se não me engano, tropeçou. Mas voltando aqui, no sábado, 18h30, Palmeiras enfrentou o São Bento. Confesso que eu não vi,
mas imagino que tenha sido aquele jogo para dar sono e deixar o torcedor do Palmeiras que não contratou muito preocupado com o mercado do Palmeiras, não? Não só o torcedor, como o técnico também, né? Já saiu cuspindo fogo na coletiva pós-jogo, falando que custa caro ter jogador diferenciado, já mandando pedrada para todo lado. Mas, cara, é aquela coisa de sempre. Palmeiras não pode perder ou deixar de ganhar de time pequeno, cara. Hoje em dia, talvez nem de Corinthians, São Paulo e Santos, o Palmeiras não pode não ganhar. Não, é Mas aí a gente inaceitável isso. volta, mas daí a gente volta para aquele negócio de início de temporada. Beleza, ok, É, início de sempre tem temporada. essa muleta, né? Só que eu acho que existem alguns times ali que você pode falar, puta, não, início de temporada. Mas acho que o São Bento não é um desses times aí que você. Esse é aquele time que tem que ganhar na marra, né? Cara, e não, olha a disparidade entre as equipes, entre o nível de investimento, entre os salários. Pegar o salário de um jogador do Palmeiras aí paga a folha inteira de qualquer outro time do campeonato aí, dos menores. É inaceitável. Se os caras tiverem de ressaca, eles têm que ganhar esse jogo. É inaceitável. Lógico, não vai ter aquela pressão, aquela reclamação toda, porque é início de campeonato e não vai fazer diferença nenhuma lá no fim, lá na tabela. Todo mundo sabe que o Palmeiras vai estar lá na final, provavelmente é o favorito a ser campeão. Acaba não mudando muito, mas é preocupante sim, cara. Ainda mais que, como você falou, não trouxe ninguém, perdeu dois nomes bem significativos, se não os mais significativos do time, o Scarpa e o Danilo. Não tem reposição à altura. Óbvio que o Scarpa fez o Campeonato Brasileiro bom ano passado e antes disso não era um protagonista do time, ele acabou ocupando meio que a vaga do Veiga ali. Então acho que o Danilo acaba sendo uma perda até maior. Mas não dá para achar normal esse 0-0. Ainda que tenha criado chance, tenha tido 2 gols anulados e tal, tem que fazer mais, tem que mostrar mais. Agora, falando em mostrar mais, o Santos, que era o time que mais preocupava, eu acho que a gente ali, quando a gente analisou o mercado, estreou com vitória na vira de virada, né? Diante do Mirassol, que é uma das boas equipes aí do interior de São Paulo. E o que você achou da estreia do Talvez Santos? o Santos talvez tenha tido o adversário mais organizado aí, né, entre os menores, que é o Mirassol. Mas, como você falou, o Santos é um dos que mais preocupa. Acho que esse resultado não muda, continua sendo. É o mais fraco dos 4 principais. Não muda. Teve o Marcos Leonardo fazendo gol de pênalti, depois perdendo outro gol de pênalti. Não vejo muito nada de positivo no time. Acho desorganizado, acho um futebol feio. Tenta brilhar ali na individualidade de alguns caras novos que vão oscilar durante a temporada, como já oscilam normalmente por conta da idade. Acho que ainda é uma situação preocupante, não no Paulista, mas para o resto da temporada deve ser um ano difícil. Agora, o duelo de primeira divisão que a gente teve no Paulistão, o Red Bull com gol do Arthur, né? Talvez recuperando a boa fase que teve umas 2 temporadas atrás, venceu o Corinthians e eu vi alguns lances da partida, não assisti a partida inteira, mas foi um massacre, na minha opinião, de chances criadas pelo Red Bull, que também está começando um trabalho novo, com um treinador novo, português, né? O Caixinha. E o Corinthians também começando um trabalho novo, né? Esse foi o duelo de primeira divisão, digno de segunda divisão, né? Corinthians mostra por que o Vitor Pereira matou a sogra para ir embora, porque, meu Deus do céu, que time horroroso. O Bragantino dominou o jogo completamente, criou chances, mas também é um time, eu acho, bem decepcionante pelo que se esperava. Até porque o Red Bull não contrata jogadores ali para ser campeão, né? Ele contrata pensando em mercado, né? Mas mesmo assim, né? Tem investimento Tem, para. tem. Tem se destacado tanto a nível nacional, continental e tal. Então dá para tratar ali numa mesma prateleira de um Santos, São Paulo, Corinthians. Eu acho que dá para colocar o Bragantino ali. E ganhou o jogo, ok, criou mais chances, podia ter feito mais gols até.
mais peca nas O Cássio finalizações, salvou, né? não salvou? Sempre a manchete dos jogos do Corinthians sempre é essa, sempre injusta, na minha opinião, porque é o melhor goleiro do planeta em defender bola fácil, né? Eu Acho que é sabia que você mais ia falar isso. demérito dos atacantes ali do que do goleiro. É só bola fácil. E ele, às vezes, ele faz ela parecer difícil, né? Ele senta no chão e espalma em vez de encaixar a bola. Então, Mas Corinthians estava daí. sem o Yuri Alberto também, né? Isso é uma das desculpas usadas no pós-jogo, mas E Renato Augusto. se você considerar que o time não passa do meio de campo, não cria nada, que diferença que ia fazer ter o Yuri Alberto ali? Para mim, nenhuma. O Renato Augusto, sim, faz falta. É o craque do time, é o jogador diferenciado, só que é um problema quando o melhor jogador do seu time joga 45 minutos por mês, né? No primeiro jogo da temporada ele já tá fora. É complicado. Mas você acha então que acende um alerta ali para o Lázaro? Ainda não é cedo, né? É Cara, cedo, é o primeiro jogo, né? eu acho que a diretoria vai blindar o Lázaro, os jogadores também já até demonstraram isso nas entrevistas pós-jogo, já saíram alfinetando o Vitor Pereira e defendendo o Lázaro. Eu acho que ele não vai sofrer pressão, porque não tem Mas, muita cara, expectativa jogador também é ali. assim, né? Jogador gosta de defender quem tá No e caso às do vezes. Vitor Pereira não era assim, né? Não, mas quando o jogador defende demais, às vezes dá a impressão, já vi outros exemplos, que é o técnico que deixa a bagunça acontecer, é mais tranquilo, não é tão Nem acho que seja o enérgico. caso ali, não, Dinho, porque é muito cedo, né? Um jogo, talvez fosse no meio da temporada isso aí eu até concordaria. Às vezes os caras virou a casa da mãe Joana ali e eles estão confortáveis, mas acho muito cedo para dizer isso. Acho que é mais para usar a oportunidade para alfinetar o cara que foi embora do que para defender o Lázaro mesmo, porque eu acho que ele não vai sofrer pressão nada. Para ser bem sincero, eu acho que ele só está ali esquentando a cadeira para o Tite. A hora que o Tite estralar o dedo e dizer que quer trabalhar, ele assume o Corinthians e toca o pau. O Tite não ia pra Europa, porra? Não vai dar certo? É difícil alguém querer ele na Europa, né? O Real Madrid não vai querer mais, será? Acho que desistiu, né? O... Mas para fechar, então, o Paulistão, outra decepção aí foi a equipe do São Paulo, um joguinho muito ruim com o Ituano, digno de um 0-0. O bacana foi estádio lotado, quase 50 mil pessoas no Morumbi, mas foi pouco, né? São Paulo a gente está há anos aí sem apresentar um grande futebol. Talvez tenha mais uma temporada aí preocupante, não? E vai continuar sem apresentar. Não sei se por anos, mas enquanto tiver o Rogério lá, porque, cara, que a gente comentou em vídeos anteriores aí, eles tinham o Alex lá no Sub-20, o Alex foi pro Havaí e tal, a gente comparou o Rogério com o Alex. Cara, sinceramente, até me irrita um pouco quando eu vejo pessoas comentando o nome do Rogério como o candidato à seleção brasileira, porque Não. ele é muito fraco tecnicamente, ele é muito arrogante. O cara, ontem mesmo, né, no pós-jogo do São Paulo, tipo, o cara dispensou metade do time, os caras que tinham alguma voz ali dentro, ele mandou todo mundo embora para ninguém questionar o que ele fala, e aí ele sai reclamando do time. Nunca é culpa dele, né? É o tipo do cara que, se ganhar, ele vai puxar o mérito todo para ele, e se perder, eu fiz o meu melhor aqui, o time não ajuda. Só que é ele que manda no time, né, cara? Complicado isso aí. E é aquilo que a gente falou quando a gente falou do mercado, né? Ele mandou todos os caciques embora e agora ele tá tranquilo no comando, né? E a diretoria baixa a cabeça para ele, né? A diretoria do São Paulo, acho que é o Rogério. Ele é o dono do time, ele é o presidente, é o diretor de futebol, é o técnico, ele é tudo. E enquanto for assim, não vai a lugar nenhum, porque ele, como jogador, eu já não achava grande coisa. Como técnico, eu acho ele pior ainda. Eu acho que o São Paulo vai ser pior do que o Santos essa temporada. Tem um investimento maior, mas a questão da organização acho que deixa a desejar, né? O Santos está tentando se reestruturar ali com o Falcão, o Dair. Talvez isso Na seja a marra também, né? Porque salvação. não pode investir, né? Tá bloqueado. Mas não adianta você poder investir e investir errado, né? Não, mas tá certo. Acho que do Paulistão é isso. Galera, lembrando sempre de deixar o like, se inscrever no canal, que dá uma ajuda grande pra gente. Beleza? É isso. Valeu. Até a próxima. Falou.